O sintoma é uma dor emocional, freando uma palavra impossível de dizer, uma palavra amordaçada. É algo que nos toca no intolerável, no insuportável. É a manifestação de um sofrimento psíquico, mas ainda de algo desconhecido e inconsciente, portanto, para aquele que sofre. Sigmund Freud, médico, neurologista, no final do século XIX, meados de 1885, escreve seu livro Estudos sobre a Histeria, juntamente com um de seus mestres, Joseph Breuer. Eles recebiam, nessa época, atuando num grande hospital em Paris, casos de histeria que desafiavam a medicina, que desafiavam todos os médicos. Eram casos que não tinham uma causalidade, uma explicação orgânica. E Freud, estudioso, cientista, investigador que era, insistia de que havia algo ali para além do biológico e que a medicina não era capaz de explicar, mas que tinha relação com conteúdos psíquicos, com conteúdos emocionais. Surgem, então, nessa época, os conceitos de alma, psique, mente, inconsciente, distúrbios psicológicos, mentais, associados, advindos de representações, reminiscências, lembranças, experiências traumáticas vividas por essas pacientes que procuravam os médicos com manifestações, com enigmas expressos no corpo, por meio de conversões sensoriais e paralisias, as parestesias. Foi a partir da fala e do discurso dessas pacientes histéricas que Freud fundou o método psicanalítico de tratamento das doenças mentais e disse, então, e demonstrou que o sintoma tem um sentido paradoxal e inconsciente para aquele que o produz. Ele tem uma satisfação ao mesmo tempo e um sofrimento. Ele porta um enigma a ser interpretado e decifrado, e que tem a ver com uma história de vida muito singular e única daquele paciente. Freud e Lacan, outro nome grandioso, importantíssimo, que revolucionou os conceitos e o método da clínica psicanalítica, tem duas frases muito interessantes que ilustram o que é o sintoma para a psicanálise. A do Freud diz o seguinte: existem momentos na vida em que as palavras perdem o sentido e parecem inúteis. E por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, apenas sente. E a de Lacan é de que os sintomas são palavras não ditas. Elas explicam um pouco então o que é o sintoma para a psicanálise, que é diferente do sintoma para a medicina e para a psiquiatria, e também se diferencia da inibição, que são restrições que a pessoa se coloca, e da angústia, esse medo sem nome, sem objeto. Então o que acontece é que quando vivemos uma experiência, uma situação forte demais, traumática, inesperada e intensa para expressar, para colocar em palavras, o psiquismo identifica essa tensão, esse excesso e acontece um transbordamento de angústia. E então podem aparecer os sintomas e, inclusive, a repetição automática e inconsciente deles. Cada estrutura psíquica vai lidar de uma maneira com os seus sintomas. O neurótico histérico, a exemplo do caso que iniciou, que fundou a psicanálise, vão desenvolver manifestações ruidosas, vão colocar o corpo de maneira gritante em cena. Podem aparecer, então, desmaios, paralisias, aftas, gagueira, cegueira temporária ou parcial, convulsões, epilepsias, falta de ar, uma agitação psicomotora. Os neuróticos fóbicos vão desenvolver medos de situações, de circunstâncias, de objetos. Então, por exemplo, medo de barata, de rato, de algum animal, de andar de elevador, de andar de avião, de dirigir. E eles vão evitar, esses pacientes, vão evitar essas situações a qualquer custo. Os neuróticos obsessivos vão desenvolver obsessões. Vão desenvolver, então, rituais, obsessões pela ordem, a organização, a limpeza. Vão desenvolver procrastinação, que é a lentidão excessiva, que é o empurrando com a barriga, uma racionalização. A psicanálise, então, estabelece, em primeiro lugar, que o sintoma tem um sentido para aquele que o produz. Freud nomeou a psicanálise como talking cure, a cura pela palavra.
Porque na medida em que o paciente identifica as palavras e a narrativa adequada para aquilo que o faz sofrer, o sintoma perde o sentido. Lacan também tem uma outra frase muito interessante que fala sobre isso, que é: o sintoma tem relação direta com o mutismo do sujeito. Se ele fala, está curado do seu mutismo, evidentemente. Isso quer dizer que o sintoma tem algo a dizer, a verdade sobre aquele sujeito. Então, podemos dizer que se o paciente fala sobre aquilo, ele pode ir deixando o seu sintoma se ele abandonar a alienação, se ele deixar o desconhecimento. Então, numa análise, o que acontece é que o paciente é levado a decifrar o seu sintoma, a conhecer o seu modo de funcionamento, a conhecer também a sua construção subjetiva, para que então ele possa deixar essa repetição automática inconsciente, deixar o seu sintoma e ir produzindo, ir criando algo para além disso. Ele é uma espécie, o sintoma, de satisfação que não sabemos, que desconhecemos, e de dor que é impossível de colocar em palavras. É uma espécie de ambivalência, de contradição, de impasse. Um exemplo bastante incipiente, talvez simplório, mas que caiba aqui para poder ilustrar essa questão contraditória, paradoxal e ambivalente da produção do sintoma inconsciente é quando eu não quero ir a um evento, a uma festa, a uma situação, e ao invés de eu assumir isso, de eu dizer isso para mim mesma e então para outra parte, eu produzo um sintoma, uma gripe, e aí eu não vou. Então eu fico acometida por aquilo, por aquele sofrimento físico, orgânico, e aí eu digo, não vou a esse evento, a essa festa, porque eu estou com uma gripe muito grande. Então, eis o que chega ao consultório de um analista: repetição e insatisfação. Então, no processo de análise, o paciente é levado, como eu falei, a conhecer o seu funcionamento, a conhecer o seu modo de pensar, a sua estrutura psíquica, a sua singularidade. Então, se você está passando por algum tipo de sofrimento psíquico, não espere que isso receba uma classificação, um nome, uma categorização. Busque um auxílio profissional, busque uma ajuda de um profissional, um profissional sério da saúde mental. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe essa mensagem, deixe aqui a sua mensagem, é importante para nós sabermos o que vocês estão achando. E eu encontro você então no nosso próximo vídeo. Até lá!